Hello, folks! E aí, galera? Que privilégio estar mais uma vez aqui, trabalhando mais um conteúdo, tentando transmitir um pouco mais desse conhecimento relacionado hoje à segunda parte, onde nós retrataremos os chamados Reported Speech, second part. So, my name is Leandro Triani, I'm a teacher, and I'm so glad that you are here with me. Então, fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado, podendo assistir um pouco mais e apropriando-se um pouco mais também do conhecimento através desse conteúdo. Então, hoje retrataremos a segunda parte do discurso indireto dentro da língua inglesa. Vejamos, então, o uso desse discurso indireto agora, que vai ser trabalhado dentro de discursos diretos, sendo que as frases serão interrogativas. Então, o que vai acontecer, além dessa transformação, que nós já temos a consciência de tempo verbal, por exemplo, de presente, simple present, do discurso direto, e temos que colocar no discurso indireto, reported speech, no simple past. Então, essa transição do presente para o passado, isso sempre vai acontecer. Tá? Lembrando que essas transformações verbais, mesmo que sejam em frases interrogativas, ainda deverão ser respeitadas. Outras coisas se modificarão. Então, when transforming questions, also note that you have to. The first one, transform the question into a direct question. Então, transformando a pergunta que está no discurso direto, a direct speech, no discurso indireto, só que de uma maneira questionável, indirect question. Use the interrogative or if, whether. Então, nós iremos utilizar a prerrogativa de palavras que começam com WH, como por exemplo, who, where, when, what. Então, são palavras que começam por WH. Tá? Nós chamamos de W8 Interrogative Words or W8 Questions. Ou também podemos utilizar, caso não seja apresentado na frase interrogativa palavras que começam com WH, poderão aparecer, por exemplo, frases interrogativas que começam com verbos auxiliares, do, does ou did. Nesse caso, eu terei que utilizar uma dessas duas conjunções. É o if, que está sendo marcado aqui pela setinha, ou whether, que tem a mesma tradução, tá? É a conjunção se na língua portuguesa, ok? Veremos isso daqui a pouquinho no exemplo. To express a question, we put the sentence in affirmative form. Não será necessário utilizar um ponto de interrogação no discurso indireto, tá? A frase, ela terá uma estrutura de uma forma afirmativa, porém, o verbo a ser utilizado, ele sim terá o intuito de ser interrogativo. Então, nós veremos em alguns exemplos. Nós teremos aí agora um chamado Interrogative Direct Speech. É um discurso direto numa frase interrogativa. He said, where does she live? Então percebam que eu tenho um discurso direto justamente pela marca da vírgula após o verbo said, e entre aspas eu tenho uma pergunta feita por ele em relação a essa pessoa, she, ela, que não é mencionado o nome dessa pessoa, tá? Então, se está entre aspas, eu tenho vírgula logo após o said, eu tenho o chamado discurso direto. Interrogativo, nesse caso, por eu ter um ponto de interrogação no final da frase. E observe que eu tenho uma palavra que começa por WH, que é um W8 question. Where? Onde ela mora? Então, ele perguntou, he asked. Então agora, galera, percebam que numa frase interrogativa, tá? Lá no discurso direto, eu tenho que transformar para o indireto, o verbo said, ele é retirado. E no lugar dele, eu coloco o verbo asked, no passado. Então, he asked, where, repito aí o W8 question, o verbo auxiliar vai embora, porque a estrutura que eu tenho aqui é de uma frase
afirmativa e o does vai embora automaticamente por causa do verbo que já está indicando esse questionamento. Ask significa perguntar. E aqui está indicado no passado. Ele perguntou onde ela morava. Então, where she lived. Percebam que o verbo no presente, ele vai ser colocado sempre no passado. Agora, Leandro, e se não tiver no caso where, conforme foi mencionado anteriormente? Perceba nesse próximo exemplo. He said, do you speak English? Então, observe que é um discurso direto. Nós temos uma vírgula após o said e a frase dele foi colocada entre aspas. Você fala inglês? Do you speak English? Então, a frase não começou por WH. Começou por um verbo auxiliar, do. Certo? Então, veremos agora essa mudança. He asked me whether or if I spoke English, tá? Então, ele me questionou, porque a pergunta foi direcionada a mim, tá? Então, ele me questionou, ele me perguntou se eu falava inglês, né? Então, aqui eu tenho um object pronoun logo após o asked, tá? Porque foi direcionado à minha pessoa esse questionamento. Utilizei o whether ou também poderia utilizar o if. Não posso utilizar os dois ao mesmo tempo, então você vai escolher o que ficará mais fácil. Eu acredito que o if ele é mais comum, ele é mais utilizado, então você pode utilizar o if tranquilamente. Então, he asked me whether I spoke English or he asked me if I spoke English. Volto a dizer, aqui o verbo ele vai embora, o verbo auxiliar, assim como o does foi embora, o do também vai embora, tá? Eles são eliminados justamente porque o verbo já está indicando o passado e aqui o verbo principal, speak, que é o que mais nos importa, ele vai ser conjugado no passado. Logo, eu tenho essa mudança de simple present para simple past. E assim, isso ocorrerá com, se fosse de simple past para past perfect. Se fosse de simple future, will para would. Se fosse o can para could. E nós vimos isso nas aulas anteriores. E no vídeo passado, nós temos esses detalhes também. Caso você não tenha assistido, eu te convido a assistir uma vez esse vídeo. E quem já assistiu, assista novamente para poder assimilar um pouco mais ainda esse conteúdo. Tá ok? Então, fiz a transformação do verbo speak, que estava no presente, e coloquei ele no passado. Passado de speak, spoke. Ok? Agora nós temos aí a mudança do say e do tell. Só para vocês poderem anotar, e isso é importantíssimo, tá, pessoal? É o seguinte. We must use the object pronoun when we use the verb tell. Nós devemos usar, temos que usar. Esse must é no sentido de obrigação, obligation, tá? É um modal verb. Então nós temos que usar o pronome objeto, tá? O object pronoun, como me, you, us, him, her, them, tá? Quando nós usarmos o verbo tell. Vejamos aqui. He said that he was sick. Então perceba que eu tenho o verbo say conjugado no passado. Ele disse que ele estava doente, tá? Então, he said that he was sick. Agora, olha a diferença. He told me that he was sick. Bom, a diferença tá, obviamente, né? Na troca do say pelo tell no passado. Então, passado de say, said. Passado de tell, told. Quando você for utilizar esse verbo told, você sempre tem que colocar um object pronoun, tá? Nesse contexto aqui, eu quero dizer que ele me disse que ele estava doente, tá? Então, é só uma questão mesmo de curiosidade aqui, galera, tá? Não é obrigatório utilizar o object pronoun com o verbo say. Porém, é necessário, é obrigatório utilizar após o tell, tá? No caso, ele sendo conjugado no passado, told, um object pronoun. Aí, dependendo do contexto, você pode utilizar o me, você pode utilizar o you, o them, o him. Vai depender do discurso direto ao qual está sendo remetido. Aqui eu só coloquei
o discurso indireto para que vocês pudessem ver essa diferença e fizessem essa análise, essa comparação do said para o told. Eles possuem a mesma tradução, tá? É o verbo dizer, falar, comentar. Porém, um pede object pronoun e o outro não. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham assimilado aí um pouco mais desse conteúdo, ok? E nós nos veremos numa próxima oportunidade. Até a próxima!